Hoje é aniversário e eu já vou chamar a charge do Fabiano Silva. Logo no começo do programa, bota a charge dele. Olha aí, ó. Este é o bolo de aniversário. Parabéns. 6 anos de inquérito do fim do mundo e é um grandíssimo cocô. Fabiano Silva, entrem lá, ó, no Instagram, Fabiano Silva Arte ou universo.hb quadrinhos para ajudar o Fabiano com o trabalho dele, catarse.me/hbfantasy. E é isso. Vamos falar, professora, sobre o que simboliza, o que significa 6 anos de inquérito das fake news ou fim do mundo. A gente tem aqui essa primeira matéria fazendo a recapitulação. O nosso querido professor André Marcilli escreveu, né? 6 anos do malfadado inquérito das fake news. Censura prévia Cruzoé é um início de toda a celeuma envolvendo a liberdade de expressão no Brasil. E queria trazer, professora, você, não é que você acompanhou isso da primeira fileira, você acompanhou isso de dentro do campo. Eu tô lá no meio do bolo. Tá no meio do bolo fecal. Tá no meio do bolo fecal. Ai, eu tô rindo, mas é de desespero, pessoal, pelo amor de Deus. Bom, vamos relembrar, então. Lá vem a Paula com a historinha de novo. E eu queria... Sabe com quem que eu queria conversar isso? Eu queria sentar numa mesa, tomar uma garrafa de vinho e conversar isso com o Dantas, porque tem umas peças aí que não se encaixam, com Marcília também. Porque a gente vê... O avanço da Lava Jato muito lentamente, não que nem o inquérito do golpe, né, que está sendo tocado a jato, mas a gente vê avançando a Lava Jato muito vagarosamente, e quando ela finalmente chega no topo, nos magnânimos, nos maravilhosos, e a revista Cruzoé publica a famosa capa, o amigo do meu pai, do Toffoli, e é instaurado esse inquérito de ofício, ali que começa tudo, ele não é sorteado, é entregue na mão do Xande, que resolve fazer o papel de carrasco do sistema, e a partir dali a liberdade de expressão começa a ser suprimida cada vez mais. Lembrando que eu fiz até uma dancinha, uma musiquinha para defender a revista Cruzoé. Qual não foi a minha surpresa quando alguns meses depois eles publicam a maldita matéria dos blogueiros de crachá, onde começaram a ser desenhados alvos nas costas dos outros. Matéria escrita pelo Chilique Moura Brasil, que fez uma listinha de quem apoiava o Bolsonaro para entregar na mão dos magnânimos. Eu queria saber em qual momento que a revista Cruzoé deixou de ser a perseguida pelo regime e passou a ser uma colaboracionista do regime. Porque foi isso que aconteceu com a matéria dos blogueiros de crachá. Eles pegaram uma reunião que havia acontecido em São Paulo, com diversas pessoas. Esses eventos que a gente fala que sente falta foi um desses eventos. Foi uma reunião ali que a gente conversou com diversas pessoas da internet, influenciadores, nem tinha políticos. Acho que não tinha políticos, era mais o pessoal de movimento, manifestação e ativistas da internet. Eu fui convidada, fui a São Paulo, aí sai a foto do evento e uma pessoa que eu tinha a live do Divas da Opressão, tinha 4 pessoas, uma dessas pessoas entrega as conversas do nosso grupo e elas são publicadas de maneira totalmente distorcida pela revista, como se nós estivéssemos recebendo do governo para defendê-lo. E aí a gente acompanhou a coisa degringolando cada vez mais, mas foi avisado naquele momento. Se a gente não fizer alguma coisa agora, só vai piorar. E a gente viu, para encerrar o meu comentário, aquele pessoal dizendo assim, mas o Alan falou demais. Mas a Paula fez não sei o quê. Mas o fulano também. Porque na cabecinha, não sei se inocente ou idiota deles, entregando a cabeça de alguns, eles iriam se salvar. Mas agora descobriram que o sistema pegou a cabeça desses alguns porque era preparação para pegar a cabeça do Bolsonaro, né? Infelizmente, a coisa foi acontecendo e hoje estamos nessa situação maldita que estamos. Maldita. E para isso nós temos a poesia exarada pelo poeta federal, vereador nacional, Adrilles Jorge. Senador municipal. Senador municipal, Adrilles Jorge, bom dia. Estou sendo só promovido aqui nesse programa, tá bom. E aí, Adrilinho, como é que você tá? Tô tirando o ruim do país, tudo bem.
Parece isso. que tá cansado, Adriles. Eu fiquei até de madrugada, ontem teve sessão para transformar a polícia, a GCM em polícia. Eu vi. O Adriles mandou bem lá. Gerou um debate efusivo. Gostei, Adriles. Pau nessa máquina aí. Ó, Adrilinho, a professora Paula trouxe o amigo do meu pai. Vamos colocar aqui para relembrar a edição. E isso daqui, ó, em documento a que a Cruzoé teve acesso, o empreiteiro Marcelo Odebrecht revela Lava Jato, o codinome usado para se referir a Dias Toffoli na empreiteira. E eu quero jogar isso daí junto com um recap, um vídeo, para a gente lembrar um pouco do que foi isso em 2019. A decisão faz parte de inquérito sigiloso aberto no Supremo para investigar notícias falsas que possam ferir a honra dos ministros do tribunal. Reportagem da revista Cruzoé, publicada na última sexta-feira, indica que o empreiteiro Marcelo Odebrecht revelou em depoimento a investigadores da Lava Jato que o codinome amigo do meu pai, usado em mensagens entre ele e diretores da empresa, se refere ao presidente do STF, Dias Toffoli. O empresário explicou que, na época, Toffoli era advogado-geral da União e a Odebrecht conversava com ele sobre as hidrelétricas do Rio Madeira. A revista Cruzoé informou que o depoimento do empresário foi remetido à Procuradoria-Geral da República, mas a PGR divulgou nota dizendo que não recebeu os esclarecimentos de Marcelo Odebrecht. Ao determinar a retirada do material jornalístico do ar, o ministro Alexandre de Moraes considerou que há abuso no conteúdo da reportagem, que ele trata como exemplo de fake news. O Supremo Tribunal Federal não comenta o caso, alegando que o inquérito corre em segredo de justiça. Adriles, isso daí, né, é o embrião do que se tornou hoje o Satanás brasileiro, né, o capiroto nacional que deu até tapa na cara e meteu a mão no bolso do Elon Musk. Quando a professora Paula fala dos blogueiros de crachá e traz esse negócio da galera falando veja bem, também olha o jeito que ele fala, isso não tem a ver com uma pobreza cultural nossa sobre o que significa liberdade de expressão, Adriles? Vamos ver, você pega essa matéria, ela fala do ovo da serpente, da gênese do mal, né? O que aconteceu? A Lava Jato estava prendendo gente graúda, corrupto graúdo, de colarinho branco. Até então, o STF estava aplaudindo. Gilmar Mendes dizia que a Lava Jato era maravilhosa. A partir do momento em que investigações sobre corrupção bateram no glúteo formoso de ministros do STF, uma coisa esquisita, estranha, o Dias Toffoli falando com os Odebrecht eram o centro do propinoduto brasileiro, a Cruzoé faz uma matéria e essa matéria não agrada os iluministros. Por quê? O instinto fisiológico de autoproteção, falei, opa, tá batendo em nós. Até agora eu não estou fazendo nenhuma acusação, porque não eu posso ser preso também, entendeu? Quando se começa a investigar juízes da Suprema Corte, a Suprema Corte instaura de ofício um inquérito, como a própria matéria diz, para apurar fake news, supostas notícias falsas que estavam atacando a honra do STF. O problema da Constituição brasileira é essa. A Corte Suprema é praticamente inatingível, não tem outra instância superior. Quem que vai julgar um juiz do Supremo? Praticamente ele mesmo, ou eles mesmos. Imagina pegar um notório corrupto. Não estou fazendo nenhuma comparação, tá, juiz Ecos? Um Paulo Maluf, ele é juiz, ele é acusado de corrupto. E aí ele vai apurar se ele é corrupto ou não. E ele tem o poder de prender, processar e massacrar quem o está acusando de corrupto. Entendeu? Mas eu não digo e fica a cargo da inteligência do telespectador entender o que eu estou falando. Entendeu? A notícia, quando é deletéria para mim, ela vira falsa. Se eu sou juiz e tem alguém me acusando de corrupção, malversação de dinheiro público, ligações espúrias, se eu sou um juiz supremo inatacável, eu vou atacar o meu acusador. Eu sou vítima, procurador, juiz, carrasco e carcereiro de quem me acusou de corrupção. Começou assim, meus caros. Começou assim. Eventualmente, todos aqueles que passaram a criticar sistematicamente a Suprema Corte, por quaisquer razões que fossem, foram acusados de golpistas, antidemocráticos, antissupremos, fabricantes de fake news e fazedores de discurso de ódio. Há 6 anos estamos assim.
Agora, o Brasil ainda há instituições, ainda que a Constituição seja completamente escalafobética, instituições capazes de coibir os deslimites do Supremo. A primeira delas chama-se Senado Federal. O Senado Federal não faz nada, porque ele é limitado, porque tem 2/3 de senadores que têm rabo preso com o STF. Aí durma-se com um marido desse. O Brasil vira um entrave completo. E aí, como bem diz o Marco Antônio, qualquer palavra mais incisiva, qualquer crítica mais agressiva é considerada como discurso de ódio, como fake news, não tem primeira, nem segunda, nem terceira instância, porque o STF se colocou no lugar de Olimpo da justiça, da democracia, e diz como fosse o Luís XVI lá no século XVIII. L'état c'est moi, o Estado sou eu. Quem criticar qualquer um dos juízes da Suprema Corte vai preso, vai censurado, vai exilado, tem conta bancária zerada. É essa a gênese do mal. Sim. O Toffoli não gostou de ser acusado por uma revista, censurou a revista, o Xandão foi lá, é fake news, é mentira, a gente é honesto, a gente é probo e a gente é a democracia, e quem criticar a gente é contra a democracia. É simples assim. E eu quero recapitular ainda, nessa próxima matéria, a gente tem aqui, né, 10 apoiadores do presidente Bolsonaro foram presos nos inquéritos das fake news e das milícias digitais. Desde o começo de 2020, a apuração dos fatos nas 2 investigações correm no STF, sob a relatoria do Alexandre de Moraes, um dos maiores desafetos de Bolsonaro. Isso está na reportagem do Globo, tá, pessoal? Então, entendam o que o jornalista fala aqui de maneira bem clara, não é nem entre linhas. Entre os alvos de mandado de prisão expedidos pelo magistrado estão blogueiros, blogueiro é muito bom, né? Esses caras são muito cínicos, jornalistas, parlamentares e dirigentes partidários. Daniel Silveira, Roberto Jefferson, Oswaldo Eustáquio, Wellington Macedo e também o Alan dos Santos, que é citado na matéria como foragido. E a gente tem um vídeo também do Alan nesse momento crucial da vida dele. Vamos colocar para vocês. Os policiais chegaram colocando a arma na minha cabeça, na minha esposa, pedindo para que levantássemos as mãos como se criminosos fôssemos. Mas, na verdade, não há crime algum. Estão tentando inventar um crime chamado fake news. Só que, como não há crime, eles querem colher provas para inventar uma lei e assim criminalizar retroativamente o meu trabalho de jornalismo. Isso é um absurdo. O STF não está aguentando as críticas que eu faço no meu canal, no YouTube, Terça Livre TV, tercalivre.com, onde nós denunciamos todos os desmandos que o STF tem feito, todo o trabalho de legislar que está indo muito além da prerrogativa constitucional desse poder judiciário. E, consequentemente, tem uma matéria aqui do UOL. Após decisões da Justiça, a Terça Livre encerra atividades. Ítalo Lorenzon falou aqui, anunciou 23 de outubro de 2021, professora. A resposta das entidades, a resposta de jornalistas, a resposta da sociedade brasileira em geral, veio a contento? Ou a gente se frustrou vendo a omissão e o silêncio de covardes que nada fizeram sobre isso que aconteceu, professora? Não, realmente lamentável, porque foi um jornal, foi uma empresa de mídia que foi fechada pelo regime, foi a primeira. Mas eu lembro muito bem, porque eu participei muito de perto desses eventos, né? Que mesmo dentro do que a gente chama de direita, tinha gente que achava que não, realmente, o Alan fuma, o Alan fala palavrão, o Alan isso, o Alan aquilo. Então, entregando a cabeça do Alan, estou falando de gente da direita, porque de esquerda eu espero qualquer coisa. Então, gente da direita acreditou que entregando a cabeça do Alan, eles iriam se safar. E vale lembrar aqui, eu não sei desde quando que as pessoas que nos assistem estão acompanhando política, mas antes disso, todo mundo fazia críticas bem ácidas ao STF. Tem vídeo da própria Joyce Hasselman, de outros youtubers aí, influencers que eu não irei citar o nome, falando coisas muito mais pesadas do que o Daniel Silveira falou.
com relação ao STF, porque em uma democracia, em um país onde existe liberdade de expressão, o povo tem o direito de fazer críticas a autoridades. Então, eles mudam, eles fazem esse jogo de palavras, né? Pessoas que possam comprometer a credibilidade da instituição, da eleição, comprometer a credibilidade do Congresso, da urna, do Supremo, ou seja, o povo fazer críticas a determinados temas já não é mais permitido. Isso é a definição própria de censura, literalmente. Eles só trocam as palavras porque eles contam com a imbecilização que foi feita na cabeça do povo brasileiro durante décadas pelo regime esquerdista. E eu sempre falo, a corrupção do PT foi um problema gravíssimo, com certeza, mas o pior crime cometido pela esquerda foi a imbecilização do povo, que já não consegue reconhecer uma ditadura e a censura quando ela está bem na cara. E vale lembrar, quem mostrou esses vídeos antigos dessa direita isentona ou dessa direita moderada fazendo críticas ao STF foi a Bárbara. A Bárbara fez um vídeo sobre isso, né, falando sobre o assunto quando o Daniel Silveira foi preso, em que ela pega trechos de pessoas que estavam ali aplaudindo as decisões do STF, mas no passado criticavam o STF de maneira tão ou mais ácida que o próprio Daniel Silveira. Trago aqui destaque para os garotinhos do Bumbum Livre, que batiam palma para o Xande, marcavam o Xande nas postagens, e agora estão querendo união para combater a ditadura que eles ajudaram a implementar.